Não há organizações a crescer se eu não tiver pessoas na minha organização a trabalharem bem. A trabalharem de forma autónoma. Eu dou muitas vezes um exemplo de um empresário que trabalha na área da hotelaria e que depois do Covid teve ali um boom de trabalho. Ele, na altura, tinha 50 pessoas a trabalhar com ele e não estava a conseguir dar vazão ao trabalho. E quando nós não conseguimos dar vazão ao trabalho, o que é que fazemos? Vamos recrutar mais pessoas. E então, de uma forma muito rápida, passou de 50 para 80. E foi nessa altura que veio ter comigo. E disse-me, Maria, eu não estou a perceber nada disto. Eu com 50 não estava a dar resposta. Agora tenho 80, ainda dou menos resposta. Não estou a perceber o que é que está a acontecer. E eu fui trabalhar com ele e perceber o que é que se estava a passar. E foi muito rápido a chegar aqui a uma conclusão. Naquela organização estava tudo dependente do Pedro. Estava tudo. As pessoas que tinham que comprar, vou exagerar, papel higiênico, tinham que perguntar ao Pedro se era o A ou B. Então o que é que acontece? Ele podia ter 300 pessoas. A produtividade ia baixar, porque eles chocaram uns com os outros. O tema ali não era a quantidade de pessoas. Era a forma como o Pedro estava a gerir as pessoas. Foi difícil dele entender isto. Não é? Porque normalmente é muito mais fácil apontar para a frente e não ver estes três a apontar para nós. Não é? É muito mais fácil dizer, não, eles não trabalham, eles não fazem nada. Eu estou aqui a dar o litro todos os dias e as coisas não acontecem. É muito mais fácil fazer isto. Agora, não se esqueçam, é que a vossa maior responsabilidade enquanto gestores é pôr os outros a trabalhar para vocês. E, tanto, se os outros não o estão a fazer, se for um da equipa, é uma ovelha negra, é deitar fora, com todo o respeito, estamos a falar de pessoas, mas é mandar aquele ir embora e trocá-lo. Agora, se for a equipa toda, se calhar o problema não está ali. Se calhar o problema está quando vocês olham ao espelho. E, portanto, vocês têm que repensar a vossa forma de acompanhar pessoas. O Pedro teve que fazer um caminho muito difícil. Até porque o Pedro já tinha lideranças intermédias. Só que, como os assoberbava de trabalho operacional, as lideranças intermédias não conseguiam fazer zero liderança. Eram operacionais como os outros, só levavam mais dinheiro ao final do mês. Era a única diferença. Porque o resto eram iguaizinhos. E, portanto, obviamente tivemos a fazer ali um caminho de criar lideranças intermédias, formá-los, dar-lhes responsabilidade, dar-lhes autonomia, dar-lhes ferramentas para que eles conseguissem fazer o controle das equipas que tinham. Portanto, é um caminho que nós temos que fazer. Mas façam-no de forma consciente. Ou seja, isto não é pegar, entregar, agora vai à tua vida e eu não quero mais saber de ti, agora desenrasca-te. Não. Eu tenho que continuar sempre lá, a apoiar. Não é fazer por eles. E muitas vezes esse é um dos nossos desafios. Porque eu sei tão bem como é que aquilo se faz. Eu, se for lá, faço aquilo tão rápido. Agora vou estar aqui a não lhe dar a informação ou não fazer rápido. Se for lá, demora 5 minutos, tiver que lhe explicar, demora meia hora e aquilo ainda fica mal feito. Mas muitas vezes eu tenho que fazer esse investimento. É preferível eu perder aqueles 30 minutos e, se calhar, vou mudar a palavra, investir aqueles 30 minutos que depois, no longo prazo, me vão poupar horas e horas e horas. Portanto, pessoas é um desafio. Tenhamos essa consciência. Mas é um desafio que vocês vão ter que abraçar. É uma aprendizagem que vocês vão ter que fazer. Depois,
depois de termos pessoas, temos que ter processos. E porquê é que temos que ter processos? É para automatizar aquilo que é a nossa rotina empresarial. Imaginem o que é a vossa vida pessoal se vocês não tiverem os processos sistematizados dentro da vossa cabeça. Vocês acordam, não têm que pensar, bom, agora vou abrir o olho direito, depois o olho esquerdo, depois vou mexer o pé, depois... Isto era muito cansativo. Então vocês, de forma inconsciente, já têm os processos todos sistematizados dentro de vocês na vossa rotina. Vocês acordam, abrem os olhos, já não pensam. Mexem o pé, depois mexem o outro, sentam-se na cama, levantam. Aquelas coisas, não é? Então nós temos que criar estes processos dentro da nossa organização. Para quê? Para sistematizar a rotina. E porquê é que é bom sistematizar a rotina? Porque isto faz com que tudo aconteça muito mais rápido e de forma muito mais fluida. E eu ganho tempo para depois pensar naquilo que não é rotina, naquilo que é exceção. E é aqui que está o segredo, naquilo que é o crescimento do meu negócio. É eu conseguir efetivamente ter as minhas rotinas suficientemente sistematizadas para fazer sempre da mesma maneira, para ter a minha consistência, para ter os melhores resultados, para que depois eu consiga ter tempo para pensar na exceção. Porque os nossos negócios, se 80% é rotina, há 20% que é exceção. E se calhar estes 20% são responsáveis por uma parte importante do meu crescimento. Ah, Mariana, está bem, mas então depois de ter a rotina, vou fazer sempre igual? Não. Há momentos em que eu vou ter que parar e pensar na minha rotina. Mas não é todos os dias. Houve um momento aqui da minha vida em que pensei, eu tenho uma rotina. Ela está-me, do ponto de vista pessoal, ela está-me a servir ou não me está a servir? Pá, não me está a servir agora tão bem como eu queria. Então eu vou pensar como é que eu posso otimizar a minha rotina para que ela me sirva melhor agora. Agora, durante anos, nem sequer pensei nisso. E está tudo bem, a gente não pode estar sempre a pensar em tudo. Uma das coisas que eu dizia sempre às minhas equipas, quando trabalhava por conta de outra, e tive equipas grandes, era, quando nós fazemos a mesma coisa 3 vezes seguidas, em relativamente pouco tempo, então vamos parar e pensar sobre ela. Vamos sistematizar como é que eu estou a fazer aquilo. Porque começa a entrar naqueles 80% das coisas que eu faço de forma repetida. Então vamos sistematizar. E depois, uma vez por trimestre, eu se calhar vou pegar em cada um destes processos que eu defini e vou repensá-los. Vou olhar para eles de forma crítica e vou pensar, isto ainda me serve de forma perfeita, sim ou não? Há coisas para melhorar, sim ou não? Ah, Mariana, mas eu não tenho processos nenhum definidos na minha empresa. E agora? Olho para isso e parece um elefante. Um elefante gigante, daqueles que mete medo. Definir os processos todos na minha empresa, que loucura. E é uma loucura. Mas como é que a gente consegue tratar de um elefante? Às postas. Exatamente. Não tenho medo, eu não morto, podem falar. Às postas. Então como é que eu vou fazer? Vou focar-me numa determinada área de cada vez. Vou dizer, ok, então agora vou-me focar na área de recrutamento. Falámos de recrutamento há bocado. Vou definir qual é o meu processo. Como é que eu faço o processo atualmente? Vou reunir com as pessoas da área do recrutamento, se existem, sou eu, vou reunir comigo, e vou definir o processo. Coisas simples, não compliquem. Não é rocket science, não é uma coisa tipo, isto agora vai ter que ter 1001 passinhos. Não, coisas simples. Vamos pôr os passinhos. E depois, no próximo processo de recrutamento, eu ou as pessoas envolvidas vão pegar naquele documento e vão seguir, passo a passo. E vão perceber, isto funciona ou não funciona. E, obviamente, vou começar pelas tarefas que eu faço mais vezes na empresa.
Se há uma tarefa que eu faço todos os dias, então eu vou começar por sistematizar essa tarefa. Porquê? Porque é aquela que me vai dar mais resultados logo de imediato. Então, passo a passo. Mas eu vou demorar 10 anos a ter os processos. Podem demorar 10 anos, 20 anos, o que vocês quiserem. Cada processo que vocês definem é um passo que vocês estão a dar na melhoria da vossa produtividade interna. Tá? É importante outra coisa, que é os processos têm que ser sempre definidos em colaboração com as equipas que os vão pôr em prática. Há muita gente que, eu vou contratar uma empresa externa que vai chegar e vai fazer os processos. Se a empresa resolver fazer aquilo de forma autónoma, sentadinha no seu escritório, vai lá uma vez, pergunta aos colaboradores o que é e depois, de repente, traz aquilo tudo para dentro da empresa, eu vou-vos dizer, já vi isto muitas vezes, não funciona. Não funciona nem em termos de processos, nem em termos de sistemas. Vou pedir uma equipa a uma empresa de software que me defina um software para não sei o quê, para não sei o que mais. Eu enfio aquilo dentro da minha empresa e a primeira coisa que os meus colaboradores vão fazer é destruir porque é que aquilo não funciona. Vão dizer porque é que aquilo não dá. Eles fizeram de outra forma durante anos. E agora vem uma pessoa de fora, enfia lá um programa e de repente... Esqueçam. Eu vi isto, eu trabalhei na PT durante alguns anos. Eles gastaram milhões numa ferramenta para fazer lá o controle de gestão. Nunca foi utilizado. Nunca foi utilizado. Eu fazia parte da equipa de controle de gestão. Eu ainda fiz algum esforço, mas havia muita gente na equipa e era uma equipa jovem, não eram aqueles dinossauros da PT, não tinha nada a ver com isto. Era uma equipa jovem, uma equipa capaz, só que era uma equipa que estava muito habituada a fazer o trabalho de uma determinada forma. E aquilo, do ponto de vista de resposta, aquilo era muito exigente. Nós recebíamos os dados ali ao dia 10 do mês e tínhamos a reunião com a administração ao dia 15. Então, em meia dúzia de dias, que às vezes ainda por cima pelo meio vinham fins de semana, em meia dúzia de dias nós tínhamos que ter os números todos cozinhados, ter as apresentações todas feitas, tínhamos que ter aquilo tudo na ponta da língua. Era duro. Agora, de repente, eu já dominava perfeitamente onde é que ia buscar os dados, como é que os trabalhava, como é que não sei o quê. Já tinha as automações todas feitas para o Excel, fazer lá as maravilhas todas. E, de repente, há alguém que me diz, estás a ver isto? É tudo para o lixo, agora vais tudo. Amigos, não brinquem comigo. Não dá, ok? Portanto, é fundamental que quando eu quero inserir novos sistemas ou novos processos, que eu falo com as pessoas que fazem parte do departamento. Eles têm que fazer parte deste projeto. Eles têm que comprar o projeto para que ele funcione. Se elas não comprarem o projeto, esqueçam. É só deitar dinheiro à rua. E por isso é que eu digo, quando nós vamos buscar ajuda externa para a definição destes processos, pode ser útil, não digo que não, mas tem que ser uma ajuda sempre muito incorporada no dia-a-dia das equipas, que são responsáveis por cada um dos processos. Senão eles vão boicotar aquilo. Vão dizer, isto. E mesmo lá está, quando sou eu que defino, e chego lá e digo, olha, agora o processo é este. E és tu que vais fazer? Não, és tu. Está bem. Então, espera lá que já lá vais. Vou continuar a fazer como eu queria. Tá? Portanto, cuidado com a imposição. Quer seja vossa, quer seja externa, é difícil. Ainda ontem falávamos da questão dos pontos de cultura, é igual. Eu agora vou fazer aqui um projeto espetacular, vou definir os meus pontos de cultura e vou dizer à minha organização, olha, os pontos de cultura agora da organização são estes. Vocês ou se alinham com isto ou está tudo na rua. Vocês não vão ganhar a guerra. Quer dizer, ou então ficam sem a equipa toda. Também é uma opção. Também é uma opção. E eu já vi isso acontecer. Eu já vi acontecer, isto assim não funciona, vamos mandar esta equipa embora e tem que vir outra nova. Tenho um amigo que tem uma empresa
muito virado para a área comercial e que, a certa altura, mandou uma equipa inteira embora. E é engraçado. Porquê é que aquela equipa estava totalmente desalinhada? Porque o líder da equipa estava totalmente desalinhado. Ontem também falámos sobre isto. Às vezes há uma pessoa, do ponto de vista formal ou informal, porque há líderes informais dentro das organizações. Há pessoas que eu não lhes dei os galões, né, para serem líderes, mas eles naturalmente influenciam a equipa. E às vezes essa influência durante muito tempo, vai contaminar a equipa toda. E, portanto, aquilo que ele teve a fazer foi mandar aquela equipa toda fora, inclusivamente o líder, obviamente, e ir buscar uma equipa nova. Portanto, cuidado, efetivamente, com estas questões da definição de mudanças, quer seja de processos, quer seja de sistemas, quer seja dos próprios pontos de cultura. Eu tenho que ter muito em conta a situação atual. Porque todas as organizações têm uma cultura. Ela pode não estar escrita em lado nenhum, mas ela existe. Tem pessoas, tem cultura. Portanto, tenham o cuidado de fazer isto de uma forma suave. Suave não quer dizer, desculpa o termo, bandalheira. Ou seja, eu até queria que isto fosse tudo cor-de-rosa, mas vocês não estão todos azuis, pronto. Vamos ficar aqui todos no azul e pronto. Não é isto. Obviamente, se eu quero definir um caminho, se eu quero que eles vão todos para o cor-de-rosa, eu vou ter que, de alguma forma, levar a organização do azul para o cor-de-rosa. Não pode ser, é assim, quem não estiver aqui está fora, está? Okay? É descobrir os tais líderes, formais ou informais, é perceber se eu consigo movimentar aquela pessoa do azul para o cor-de-rosa, porque se ela for para o cor-de-rosa, e se for um líder realmente, formal ou informal, ele pode conseguir trazer a maior parte das pessoas atrás dele. Algumas vão, outras não. As que vierem, ótimo. As que não vierem, com o tempo vão ter que sair. Tá?